Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente já viu anteriormente como identificar funções côncavas e convexas através da derivada de segunda ordem. Tá? O que a gente vai ver hoje tá, são definições a respeito dessas funções. A gente vai ver inicialmente uma definição geométrica e depois uma definição algébrica para esse tipo de funções. Tá? Funções côncavas, convexas e funções homogêneas. Então, começando com a caracterização geométrica, quando é que a gente tem uma função estritamente côncava? Tá? Quando a gente pega quaisquer dois pontos sobre o gráfico dessa função e o segmento de reta que liga esses dois pontos estiver sempre abaixo do gráfico da função. Tá? Então aqui, imagina que aqui eu tenho um gráfico de uma função f de x. Se eu pegar dois pontos quaisquer sobre o gráfico dessa função, então eu peguei aqui o ponto M e o ponto N, e traçar o segmento de reta que liga esses dois pontos, a gente observa que esse segmento de reta vai estar abaixo do gráfico da função. Isso não só são para esses dois pontos. Quaisquer outros dois pontos que eu pego sobre o gráfico dessa função, quando eu traçar um segmento de reta ligando esses dois pontos, esse segmento de reta vai estar abaixo do gráfico da função. Tá? Então, quando isso aqui acontece, a gente diz que a função ela é estritamente côncava. Quando é que ela vai ser estritamente convexa? Aí é o contrário. Quando eu pegar dois pontos quaisquer sobre o gráfico da função e o segmento de reta que liga esses dois pontos estiver sempre acima da curva, sempre acima do gráfico da função. Tá? Então, vou aqui nesse intervalo aqui, para esses valores de x, entre x1 e x2, o gráfico da função está sempre abaixo do segmento de reta que liga os pontos MN, tá? Com exceção em MN. Certo? E de novo, não é só para esses dois pontos. Quaisquer outros dois pontos que eu pegar sobre o gráfico, essa condição aqui vai estar sendo satisfeita. Quando isso acontece, a gente tem uma função estritamente convexa. Certo? Então, estritamente côncavo tem essa curvatura voltada para baixo, estritamente convexa, essa curvatura voltada para cima. Se a gente abrandar um pouquinho essa condição de caracterização, ou seja, aqui na estritamente côncavo eu exigi o quê? Que o segmento de reta tivesse sempre abaixo da curva. Tá? Se a gente permitir que, além dele estar abaixo, ele pode estar também sobre a curva, ou seja, coincidir com o gráfico da função, aí a gente tem a caracterização geométrica de uma função côncava. Tá? Então, a função côncava, geometricamente, é aquela que se eu pegar quaisquer dois pontos sobre o gráfico da função e encontrar o segmento de reta que liga esses dois pontos, o gráfico da função, ou ele vai estar acima, aqui é o segmento, tá certo, né? O gráfico da função ele vai estar acima, né? O segmento de reta vai estar abaixo, tá? Ou coincidindo com a curva, como assim, Aqui eu tenho um gráfico de uma função côncava. Quaisquer dois pontos que eu pegar sobre o gráfico dessa função, o segmento de reta que liga esses dois pontos, ou vai estar abaixo, ou vai estar, como aqui, sobre a curva, sobre o gráfico da função. E aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de uma função convexa. Por quê? Porque para quaisquer dois pontos MN que eu pegar sobre o gráfico dessa função, o segmento que liga esses dois pontos ou vai estar acima ou vai estar sobre a curva, como aqui. Certo? Então, se a gente abrandar um pouquinho essa condição, permitindo também com que ele esteja sobre a curva, a gente tem as caracterizações geométricas de funções côncavas e
convexas. O que a gente observa aqui, então? Que as funções, tanto estritamente côncava como estritamente convexa, elas nunca vão ter um segmento linear, certo? Nenhuma parte do gráfico da função, tá? Já que a gente pode ter segmentos lineares, tá? Então, enquanto uma função estritamente côncava, ela é automaticamente uma função côncava, o inverso não é verdadeiro, certo? Sempre que eu tiver uma função estritamente côncava, ela também vai satisfazer a condição dela ser côncava. O inverso não vai ser verdadeiro, tá? Aqui é uma condição mais restritiva, como eu falei. Aqui a gente está flexibilizando um pouco a condição. Isso vale para convexa, certo? Uma função estritamente convexa é uma função convexa. Ela satisfaz essas condições aqui. Já ao contrário, não, tá? Uma convexa não eu não posso dizer que ela é estritamente convexa, certo? E aqui a definição algébrica. Então é uma tradução do que a gente viu no slide anterior, sendo que aqui colocando de uma forma formal. Considera aqui que eu tenho dois pontos, o ponto M e o ponto N. Tá? Quando é que eu vou ter uma função côncava? Uma função vai ser côncava somente se essa condição aqui, ó, for satisfeita. Observa que esse θ é um valor entre 0 e 1. Então o que a gente está fazendo aqui, ó, entre colchetes? Como se eu estivesse pegando uma média ponderada entre x1 e x1, x1 e x2. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, dependendo do valor de delta, um valor sempre entre x1 e x2. Se eu pegar o θ igual a meio, eu estou pegando exatamente o ponto médio entre x1 e x2. Tá? Então, variando o θ aqui, eu vou ter um valor diferente, mas sempre entre x1 e x2. Então, o que eu tenho aqui do lado esquerdo, ó, é o valor da função para esse valor de x, que está entre x1 e x2. E do lado direito? Do lado direito é uma média ponderada de quem? F de x1 e F de x2, ó, que estão aqui. Então, é como se eu estivesse pegando um valor entre f de x1 e f de x2. Observa que o valor da função para um x entre x1 e x2, eu vou ter o quê? Um ponto sobre o gráfico da função, certo? Entre m e n. E do lado direito, eu vou ter o quê? Um ponto sobre o segmento de reta mn. Então, o que é que a condição está dizendo? Esse lado esquerdo vai representar o quê? O ponto sobre o gráfico da função. E o lado direito, o ponto sobre o segmento de reta. Então, se eu tiver sempre isso aqui maior ou igual que isso significa dizer que a função ela é côncava. Representa o que a gente viu no slide anterior, né? O gráfico da função vai estar acima do segmento de reta que liga esses dois pontos aí, MN. Para exemplificar, ó, se eu pego o θ igual a meio, como eu falei, o θ igual a meio, eu vou pegar exatamente o ponto médio aqui, entre x1 e x2, e entre f de x1 e f de x2. Então, digamos que seja esse aqui, ó, x asterisco, né, vou chamar assim, o ponto médio entre x1 e x2, digamos que ele esteja aqui, e eu vou pegar do lado esquerdo, ó, o valor da função para esse x asterisco, que é esse aqui. E do lado direito, o ponto médio entre f de x1 e f de x2 vai ser um ponto sobre o segmento de reta. Então aqui eu tenho um ponto sobre o gráfico, aqui um ponto sobre o segmento de reta. Se o ponto sobre o gráfico estiver sempre acima do ponto sobre o segmento de reta, então isso aqui satisfaz essa condição e a função ela é côncava. Tá? Convexa, ao contrário, né? Ao invés de eu ter aqui maior ou igual, eu vou ter menor ou igual. Né? O segmento de reta, ó, representado aqui do lado direito, vai estar acima do gráfico da função. Como se eu tivesse isso aqui. Ó. Eu peguei o θ meio, né? Então, x asterisco.
o valor da função para já ser aqui, ó, isso é o que está aparecendo do lado esquerdo, e ver que o valor médio entre f de x1 e f de x2 está aqui, é maior do que esse f asterisco, né? Então, eu vou ter um ponto sobre o segmento de reta mais alto do que esse ponto aqui sobre o gráfico da função. Então, valendo isso aqui, ó, para qualquer θ entre 0 e 1, a gente diz que a função ela é convexa. Tá? Então, essa é a definição algébrica de função côncava e função convexa. E da estritamente côncava a estritamente convexa? É só a gente mudar aqui, ó. Aqui, ao invés de eu ter maior ou igual, para ela ser estritamente côncava, isso aqui tem que ser sempre maior, né? O segmento de reta tem que estar sempre abaixo. Eu não posso ter segmentos lineares. Da mesma forma aqui. Essa aqui é a condição para que ela seja convexa. Se eu quiser estritamente convexa, ao invés de eu ter menor ou igual, aqui eu teria que ter menor. Certo? O segmento de reta sempre acima do gráfico da função. Aqui alguns teoremas a respeito das funções côncavas e convexas. O primeiro diz para a gente que se a gente tiver uma função linear, né, que uma função linear ela é tanto uma função côncava como uma função convexa. É fácil a gente ver, né? A função linear, o gráfico é o quê? É uma reta. Então, quando o gráfico é uma reta, ó, aquela condição que a gente viu no slide anterior para côncava e convexa, vai ser sempre satisfeita na igualdade. Né? Então, isso aqui sendo satisfeito, satisfaz tanto a condição da função ser convexa, que a gente viu ó, anteriormente, que isso aqui teria que ser maior ou igual, então pode ser igual, como de ser côncava, né? Maior ou igual, então é satisfeita também na igualdade, ou então da função convexa, que a gente viu que era menor ou igual, então isso aqui também é satisfeito quando eles forem iguais. Tá? E é o que acontece quando o gráfico é uma linha reta. Tá? O gráfico da função, né? Se eu pegar quaisquer dois pontos aqui e ligar esses dois pontos, o segmento de reta que está ligando esses dois pontos vai estar sempre sobre o gráfico da função. Tá? Então, esse lado esquerdo aqui ó, vai ser sempre igual ao lado direito. E eles sendo iguais, satisfaz tanto a condição de uma função convexa como de uma função côncava. Tá? Então, a função linear é tanto côncava quanto convexa. Segunda condição, segundo teorema, desculpa. Se eu tenho uma função f de x e essa função for côncava, menos f de x vai ser uma função convexa e vice-versa. Tá? Da mesma forma, se f de x for uma função estritamente côncava, menos essa função vai ser uma função estritamente convexa. Também é fácil a gente demonstrar, ó, partindo aqui que eu tenho uma função côncava, f de x é côncava, então essa condição aqui ela é satisfeita. Tá? Se eu multiplicar essa desigualdade por menos 1, o que acontece? Eu vou ter aqui menos, né, essa função, e menos tudo que está aqui do lado direito. E o que acontece com o sinal de desigualdade, quando eu multiplico ambos os lados por uma constante negativa? A gente viu também que esse sinal ele vai mudar de sentido. Aqui ele está maior ou igual, ele vai passar a ser menor ou igual. E essa condição aqui foi a que a gente viu no slide anterior, que sendo satisfeita a função ela é convexa. Né? Esse lado aqui ó, menor ou igual que esse. Então se a função f de x ela é côncava, se eu fizer pegar menos essa função, ela vai ser convexa. Tá? Mesma forma, se ela for estritamente côncava, vai mudar que aqui vai ser só maior e aqui vai ser só menor. Então, menos ela vai ser uma função estritamente convexa. E o último teorema é esse aqui. Se eu tenho duas funções f e g e elas forem ambas funções côncavas, então a soma dessas duas funções também é uma função côncava. Tá? Se elas forem convexas, a soma das duas vai ser também uma função convexa.
Além disso, se pelo menos uma dessas aqui for estritamente côncava, né, eu tiver uma côncava e a outra estritamente côncava, a soma ela vai ser estritamente côncava. Também é fácil a gente demonstrar. Ó. Considere então que eu tenho duas funções, f e g, ó. Elas são côncavas, né? Então elas vão ser côncavas se somente se isso aqui acontecer. Ó. Tá? Esse lado aqui maior ou igual que esse outro lado. E o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas. Tá? Eu vou obter uma nova função. Mas, ó, se esse lado aqui esquerdo para as duas é sempre maior ou igual que o lado direito, quando eu somar as duas, eu vou continuar tendo esse lado esquerdo ó, maior ou igual do que o lado direito. Tá? E aí essa função satisfaz a condição dela ser uma função côncava. Tá? Se a minha função g de x, ao invés de côncava, fosse estritamente côncava, é porque acontece isso aqui. Ó. O lado esquerdo é maior do que esse lado direito. Então, se eu somar a função f com a função g, ó, f é maior ou igual do lado esquerdo do que esse lado direito aqui. E g é maior. Então, quando eu somar as duas, o lado esquerdo vai ser estritamente maior do que o lado direito. Tá? Porque esse aqui ó, é maior ou igual que esse. Aqui eu coloquei só em evidência, ó, θ f de x1, θ g de x1. Tá? E esse daqui não. Esse daqui ó, é estritamente maior do que θ vezes g de x1 mais ou menos θ vezes g de x2. Então isso me garante que o lado esquerdo vai ser estritamente maior do que o lado direito. E essa função, então ela é estritamente côncava. Tá? Então, se eu tiver duas funções côncavas e somar, esse somatório me dá uma função côncava. Se pelo menos uma delas for estritamente côncava, a nova função obtida da soma das duas vai ser estritamente côncava. Isso vale também para as funções convexas, certo? Eu coloquei aqui no caso disso duas funções, mas isso é válido, esse teorema é válido para quando eu tenho mais do que duas funções, tá? E ele é importante porque ele facilita para a gente verificar a concavidade de uma função que tem vários termos aditivos. Né? Se a gente constatar que esses termos aditivos são individualmente côncavos ou convexos, isso aí já é suficiente para que a gente possa afirmar que a função obtida da soma desses termos vai ser côncava ou convexa, certo? Bom, aí por último são as funções homogêneas. Uma função homogênea de grau R, a gente diz que uma função é homogênea de grau R se a gente multiplicar cada uma de suas variáveis independentes por uma constante, que aqui eu estou representando por t, e o valor dessa função for multiplicado por t elevado a r. Tá? Formalmente é o que está aqui. Ó. Eu tenho uma função f com n variáveis independentes. Tá? Se eu multiplicar essas variáveis todas por t, ó, e o valor da função for multiplicado por t elevado a r, a gente diz que essa função é uma função homogênea de grau R. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho essa função, ó, três variáveis independentes, x, y e w, e eu quero saber se ela é homogênea. E se não é homogênea, de que grau? Então, o que a gente teria que fazer é multiplicar todas essas variáveis independentes por uma constante, que de novo aqui eu estou chamando de t, e ver o que acontece com o valor da função. Se a gente fizer isso, ó, onde tem x eu vou substituir por t vezes x, y, ty e w, tw. Vou ficar com isso aqui. Ó. Eu posso colocar o t em evidência. Desculpa, esse t simplificar, né? Simplifica com esse t simplifica com esse. E eu vou ter ó, x sobre y mais 2w dividido por 3x. Isso aqui é quem? É a própria função f. Então, quando eu multipliquei todas as variáveis por uma mesma constante,
que aconteceu com o valor da função? Nada. É como se ele estivesse sendo multiplicado por 1, que é t elevado a 0. Então, essa função é uma função homogênea de grau 0. Eu multipliquei todas as variáveis por t e o valor da função foi multiplicado por quem? Por t elevado a 0, por 1. Exemplo 2. Bem parecido com o exemplo 1. Tá? Ao multiplicar todas as variáveis independentes por t, a gente vai ter isso aqui. Vê que o t agora não vai sumir, né? Eu tenho t ao quadrado no numerador e t no denominador. Então, eu vou ficar, esse do denominador vai sumir, e aqui no numerador eu vou ficar somente com t. Da mesma forma para esse outro termo aqui. Então, eu vou ficar com tx ao quadrado sobre y, tw ao quadrado dividido por x. Colocando t em evidência, eu tenho isso aqui, e o que está entre parênteses é a função g. Então, quando eu multipliquei todas as variáveis por t, o que aconteceu com o valor da função? O valor da função foi multiplicado por t, ou seja, t elevado à primeira. Então, essa é uma função homogênea de grau 1, certo? Um outro exemplo. Tem aqui z uma função de 3 variáveis, x1, x2 e x3. Ela tem essa forma aqui. Será que essa é uma função homogênea? Homogênea de que grau? Para isso, eu multiplico todas as variáveis por t e vou ver o que acontece com o valor de z. Multiplicando tudo por t, eu vou ter tx1 elevado a k1, que é o mesmo que t elevado a k1 vezes x1 elevado a k1. E vou ter isso para os outros expoentes também, né? T elevado a k2 e t elevado a k3. Tudo aqui multiplicando, certo? Então, multiplicação de potências da mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu tenho t, t e t. Então, repeti a base t e estou somando os expoentes. K1 mais K2 mais K3. E o resto eu repeti, certo? Observe que o que eu tenho aqui é o z. Então, quando eu multipliquei todas as variáveis independentes por t, o que aconteceu com o valor da função, que aqui é z, foi multiplicado por t elevado a K1 mais K2 mais K3. Então, aqui a gente tem uma função homogênea de que grau? O grau é sempre o expoente aqui, certo? Da constante t. K1 mais K2 mais K3. Sempre que a gente tiver funções com essa forma aqui, o grau vai ser dado pela soma dos expoentes. Ela vai ser sempre uma função homogênea e o grau vai ser dado pela soma dos expoentes. Como aqui no exemplo 4. Vê que eu tenho a mesma forma do exemplo 3. Tá? Sendo que aqui são só duas variáveis, x1 e x2. Eu já posso dizer que ela é homogênea de que grau? 3 aqui e 1 aqui. 3 mais 1, 4. Certo? Se eu multiplicasse aqui por t e aqui por t, ia ficar t ao cubo. Aqui t é a primeira. T ao cubo vezes t é a primeira. Eu repito a base t e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. Vou ficar com t elevado a 4 vezes z. Tá? De novo, aqui não precisa mais eu fazer, porque eu sei, sempre que eu tiver funções com essa forma, ela vai ser sempre homogênea e o grau vai ser dado pela soma dos expoentes das variáveis independentes. E aqui no exemplo 5, será que essa é uma função homogênea? De que grau? Já posso dizer que essa aqui é uma função homogênea de grau 3. Por quê? Porque cada termo desse é homogêneo de grau 3. Como é que eu sei que esse aqui é homogêneo de grau 3? 2 mais 1, 3. Esse aqui, 1 mais 2, 3. E aqui, 3. Certo? Vocês poderiam testar. Se eu multiplicar x1 e x2 por t, substituir aqui, eu vou ver que no final a gente vai ter t elevado ao cubo vezes essa função aqui. Ou seja, ela é homogênea de grau 3. E esse exemplo 6,
Aqui, ó, vê que eu tenho dois termos. Esse aqui, grau 5, e esse aqui, grau 3. Então, essa função, ela não é homogênea, certo? Por quê? Porque a primeira parcela tem grau 5 e a segunda parcela tem grau 3. Para ela ser homogênea, todas as parcelas teriam que ter o mesmo grau. E eu coloquei isso aqui para vocês, certo? A soma de monômios de grau k é uma função homogênea de grau k, como aconteceu aqui no exemplo 5, certo? Todas as parcelas, ó, tem grau 3. Então, quando eu somar todas essas parcelas, eu vou ter uma função homogênea de grau 3. No entanto, a soma de monômios de graus diferentes, como no exemplo 6, não vai ser uma função homogênea. Tá? E aí, o último exemplo. Aqui essa função vocês veem muito em economia, né? É uma função de Kolbe-Douglas. Aqui ela está representando a produção. Então eu tenho a quantidade produzida em função do capital e do trabalho. Tá? A gente está representando essa função, como eu falei, através de uma função chamada de Kolbe-Douglas. Certo? Será que essa função é homogênea? É homogênea de que grau? Isso significa o quê? Tá? Então, vê que esse exemplo 7, ó, essa função, ela está nessa mesma forma aqui, ó, da função do exemplo 3 e do exemplo 4. Então, a gente já sabe que é uma função homogênea. De que grau? A soma dos expoentes aqui, ó, das variáveis independentes. Então, é uma função homogênea de grau alfa mais beta. Tá? Acredito que vocês já tenham visto em Introdução à Economia. Se não viram, devem ver em breve. Tá? Que quando o somatório desses expoentes é igual a 1, a gente tem o que a gente chama de rendimento constante de escala. Significa o quê? Se eu aumentar, por exemplo, se eu duplicar a quantidade de capital e a quantidade de trabalho, o que é que vai acontecer com a produção? Vai ser multiplicada por 2, porque alfa mais beta é igual a 1. A função ela é homogênea de grau 1. Se eu multiplicar todas as variáveis por t, o que é que vai acontecer com o valor da função? Vai ser multiplicado também por t, certo? Se o alfa mais beta for menor do que 1, aí é o que a gente chama de rendimentos decrescentes de escala. Isso significa o quê? Que se eu multiplicar, por exemplo, por 2 as variáveis independentes, tá? A quantidade vai aumentar, mas vai aumentar menos do que o dobro. E se alfa mais beta forem maiores que 1, aí eu tenho uma função homogênea de grau maior do que 1, significa o quê? Que se, por exemplo, eu multiplicar capital e trabalho por 2, ou seja, duplicar essas quantidades, o que é que vai acontecer com o valor da quantidade produzida? Vai mais do que duplicar, certo? Bom, com esse exemplo 7 aqui, e falando das funções homogêneas, a gente encerra o assunto da disciplina, tá? Espero que todo mundo tenha entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.